Quais são as doenças que podem ser tratadas com o canabidiol? Ansiedade. A ansiedade é um grande vilão da sociedade moderna. O ponto positivo é que o canabidiol atua como calmante, reduzindo os sintomas da ansiedade, além de melhorar a qualidade do sono. Outra vantagem é que, como ele não tem efeito narcótico, é possível que a medicação substitua os ansiolíticos, que podem levar à dependência química. Devido a várias condições, entre elas a pandemia causada pelo coronavírus, a ansiedade e a depressão tiveram um crescimento de 25% no mundo. Vários estudos concluíram que os jovens e as mulheres têm mais probabilidade de serem impactados com as transformações causadas no mundo. A ansiedade é uma doença que pode trazer vários sintomas, como taquicardia, que é o aumento dos batimentos cardíacos, hipertensão arterial, que é a pressão alta, contração gástrica, que é aquela sensação de nó no estômago, dificuldade respiratória, como falta de ar, boca seca, sudorese, que é a transpiração excessiva, náuseas ou vômitos, diarreia, dor de cabeça, zumbidos no ouvido, tonturas, dores nas costas, entre outros. Já na lista das reações comportamentais, a ansiedade aumenta as chances de tremores, bloqueio ou paralisações, situações de estado de alerta, irritabilidade, tensão nas maxilares, alterações do tom de voz, hiperatividade motora, como por exemplo caminhar de um lado para outro, e hábitos repetitivos como o de roer as unhas. Diante deste cenário, é fundamental buscar auxílio para resolver o problema. Caso contrário, os efeitos podem aumentar no dia a dia. O tratamento usualmente é feito com medicamentos chamados ansiolíticos, mas vários estudos já têm mostrado um efeito benéfico do canabidiol em controlar os sintomas da ansiedade. Esclerose lateral amiotrófica, também conhecida como ELA. Trata-se de uma enfermidade que atinge o sistema nervoso central. Ela causa a degeneração do neurônio, que controla a motricidade, levando à paralisia total do corpo. Até o momento, a doença não tem cura, mas o CBD pode auxiliar na redução dos sintomas. O canabidiol faz com que o paciente tenha mais qualidade de vida, ajudando no equilíbrio do estado mental e na qualidade do sono. A substância também atua como relaxante muscular e antioxidante. Para se ter uma ideia, ele diminui a sensação de dor, retardando o desenvolvimento da enfermidade. Quase 25% dos indivíduos conseguem viver por mais de 5 anos depois da descoberta da esclerose lateral amiotrófica, segundo o Ministério da Saúde. Aqui no canal temos um vídeo específico sobre a ELA. Não deixe de assistir e deixar seus comentários. Transtorno do espectro autista. O transtorno do espectro autista pode prejudicar o desenvolvimento cognitivo e motor das crianças. Mais ainda, ele pode afetar a dinâmica familiar, impondo grandes limitações aos pais e cuidadores. Nos últimos anos, o número de crianças com diagnóstico de transtorno do espectro autista tem aumentado graças ao aprimoramento dos métodos diagnósticos. Ainda não existe cura e o tratamento é feito com terapia comportamental e medicamentos quando necessário. Entretanto, para determinados graus de autismo, o resultado do tratamento costuma ser insatisfatório. Para que as crianças e familiares tenham mais qualidade de vida, o canabidiol tem ajudado no controle da ansiedade e da agitação, além de ajudar no desenvolvimento da linguagem e da fala. Desta forma, os pacientes conseguem ter mais atenção, além de reduzir a hiperatividade. Mais ainda, ele ajuda a regularizar o sono. Dor crônica. Um levantamento da Organização Mundial de Saúde identificou que 30% da população mundial sofre com algum tipo de dor crônica. A dor crônica é definida como um desconforto que incomoda por mais de 3 meses ou que continua depois de 1 mês após o paciente supostamente ter resolvido o problema. É possível ter vários tipos de dores, como a dor nociceptiva ou somática, a dor neuropática e a dor mista ou inespecífica. A dor nociceptiva ou somática causa o desconforto
por uma lesão ou inflamação dos tecidos da pele, o que é identificado pelos sensores do sistema nervoso como um ataque e continua enquanto o problema não for solucionado. As possíveis causas são corte, queimaduras, pancadas, fratura, entorse, inflamações como a tendinite, infecções e contraturas musculares. A dor neuropática causa um desconforto que aparece devido à disfunção do sistema nervoso na região do cérebro, medula ou nervos periféricos. Ele pode ser formado por meio de queimação, agulhadas ou mesmo formigamento. As possíveis causas são a neuropatia diabética, síndrome do túnel do carpo, a neuralgia do trigêmeo, o estreitamento do canal medular depois de um AVC, por exemplo, ou neuropatias de causas genéticas infecciosas ou por substâncias tóxicas. A dor mista ou inespecífica é um problema que se identifica por itens da dor nociceptiva e neuropática ainda por motivos desconhecidos. As possíveis causas desse desconforto são a dor de cabeça, a hérnia de disco, a dor relacionada ao câncer, as vasculites, as artroses, que podem afetar várias regiões do corpo, como joelhos, coluna e quadril. O CBD age como analgésico, aliviando a dor do paciente. Por isso, é muito indicado no tratamento dos sinais de doenças que causam dor crônica. Os efeitos do canabidiol também ajudam no alívio da dor associada a distúrbios nervosos. A epilepsia. A próxima enfermidade da nossa lista de quais doenças podem ser tratadas com canabidiol é uma condição neurológica muito comum que atinge o sistema nervoso central e especialmente os neurônios. Esse problema se manifesta por meio de crises convulsivas e até perda de consciência. Dessa forma, o canabidiol é eficiente para diminuir as convulsões e melhorar a qualidade de vida do paciente. Afinal, estudos têm mostrado que o CBD protege os neurônios dos efeitos causados durante uma crise epilética. Além disso, ele ajuda a lidar com o excesso de atividade cerebral e diminui a inflamação do cérebro. Glaucoma. O glaucoma é uma doença que atinge os olhos, aumentando a pressão dentro do olho. Ele causa danos ao nervo óptico, fazendo com que o indivíduo tenha o seu campo visual diminuído e com o avanço da idade pode haver até a cegueira. O glaucoma é uma doença que atinge os olhos, aumentando a pressão dentro do olho. Ele causa danos ao nervo óptico, fazendo com que o indivíduo tenha o seu campo visual diminuído com o avanço da idade. Se a enfermidade não for tratada, a pessoa pode ser levada à cegueira. O tratamento do glaucoma visa reduzir a pressão dentro do olho e é feito com medicamentos e, em alguns pacientes, com a cirurgia. Vários estudos têm mostrado que o CBD ajuda a diminuir a pressão intraocular, além de ter a presença de propriedades neuroprotetoras na retina, que é a região responsável pela nossa visão. A síndrome do intestino irritável. Esta é uma alteração que causa um desconforto ou dor no estômago. O problema está associado à velocidade com que um alimento caminha por dentro do intestino grosso, principalmente. Quando as fases de contração dos músculos intestinais são mais ágeis ou mais fortes do que o comum, isso pode ocasionar diarreia. Se o processo ocorre com mais lentidão, ele pode causar constipação. Os principais sintomas dessa doença são dor abdominal ou cólicas frequentes, sensação de barriga inchada, produção exagerada de gases intestinais, períodos de diarreia, intercalados com prisão de ventre, aumento do número de evacuações por dia e fezes com secreção gelatinosa. O canabidiol contém propriedades analgésicas, o que ajuda a diminuir as cólicas abdominais e problemas com a diarreia. Acne, uma doença de pele que ocorre pela alta produção de sebo e inflamação das glândulas sebáceas. O CBD possui efeitos anti-acne complexos. Ele normaliza a produção em excesso de lipídios sebáceos e aumenta a hidratação, tornando a aparência da pele mais saudável. Com isso, a proliferação de sebo é reduzida,
causando o alívio da inflamação.